A amorosidade é a arte de poder estabelecer a resolução de conflito. Porque os conflitos, eles emergem da nossa limitação psicológica em amar. E quanto mais a gente ama, maior é a nossa capacidade de lidar com o outro, posto que o amor que a gente sente, emergindo de nós, é capaz de poder dissolver os nossos pontos de vulnerabilidade, as nossas limitações, os nossos pontos cegos. A gente vê isso na mãe cujo filho se transformou num dependente de substâncias. Todo mundo critica, todo mundo chama atenção, todo mundo quer que ele morra, mas a mãe não desiste, porque ela ama. O conflito está ali posto, mas ela não desiste do filho. Quando os psicopatas estão internados nos hospitais, nos manicômios judiciários, ou quando ainda não são reconhecidos, estão como prisioneiros habituais, enjaulados nas nossas penitenciárias infectas, quem não abandona são as mães. A despeito deles terem cometido as maiores atrocidades, a mãe não abre mão de visitá-los. Ele é consenso de que ele é um mau caráter, de que ele é uma personalidade antissocial, de que ele é um criminoso cruel. Mas para a mãe, ele é seu filho. Ela vai lá e não desiste dele. A arte de amar é que estabelece espaços dentro de nós mesmos para que a gente aprenda a lidar com o outro. Porque o problema não é o outro. O problema, se eu quiser resolver o problema, se eu quiser dirimir o conflito, o problema sou eu, que não consigo me olhar e fazer a minha parte. O Espírito Emmanuel diz isso com beleza, resgatando Jesus. Ele diz: reconcilia-te. Reconcilia-se você com você mesmo. Com o teu adversário é o segundo passo. Mas se nós não nos reconciliarmos conosco mesmo, a gente não consegue chegar no outro. Mas se nós nos reconciliamos conosco e chegarmos no outro e o outro não quiser, aí já passa a ser uma escolha do outro. Mas eu estou em paz, porque eu estou reconciliado comigo. A resolução de conflito, portanto, ela parte a partir da capacidade de amar de alguém que ousa se redescobrir, ousa mergulhar nas suas entranhas, ousa vasculhar-se para ver aonde está o plug que se conecta com a tomada, ou a tomada que se conecta com o plug, se preferirem. Esse olhar é que me faz, portanto, trazer-me para as minhas mãos e dar conta de gerir a minha relação com uma esposa, com um esposo. E eu não preciso de alguém que me desafie, porque quando eu estou só, eu experimento conflito. Quando eu estou na solidão de um quarto, eu experimento conflito. Porque eu tenho diabetes, quero comer doces escondidos que estão guardados dentro da minha gaveta. Eu sei que faz mal, mas eu estou com cigarro, fumo, não fumo, fumo escondido. Uma parte de mim quer fumar, outra parte não quer. Uma diz não, outra diz sim. Quantos conflitos nós temos quando a emoção diz uma coisa, a razão diz outra. Quando o corpo diz uma coisa, mas a ética quer dizer outra. Você consegue ter ética quando você está com fome? Começa a estar fome e você fica pessoa animal. Você esquece a ética. Passa por cima até de uma criança, se for o caso, porque você está com fome. A necessidade de comer, às vezes, gera em você um conflito interno. Às vezes é o sono, começa a sentir sono, aí conversa fora. Pode contar, porque aquela pessoa, ela fica intragável. Há pessoas que são de tal monta que ela dorme na frente do outro. Não, dorme não. Estou com sono, e vai e dorme. Ah, problema dele, se não gostou, a conversa estava ruim. Eu dormi. Não consegue gerir uma relação com outra. Eu não estou falando do estado de estafa, de extremo. Eu estou falando do cotidiano, aquela pessoa que quando sente sono, o corpo lhe domina a ética. Todos nós temos conflitos. E esses conflitos, eles são escrachadamente demonstrados quando os outros se aproximam da gente. Às vezes é um animal, às vezes é um empregado doméstico, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo,
Às vezes é um filho que renasce e muda tudo para pior. Ele veio encrencado dos fulcros das regiões umbralinas, bem pertinho das trevas. E tem vínculos com vocês. Só a chegada dele só a chegada dele já determina um estado de mudança na família inteira. A ponto, das vezes, da mãe enlouquecer durante a gestação ou no puerpério. Às vezes é o homem que enlouquece, como eu vi essa situação. A mulher engravidava, o homem enlouquecia. A mulher engravidava, o homem enlouquecia. Toda a gestação era o homem que enlouquecia, não era a mulher. Aí foram com o Chico. Aí o Chico disse, é que ele era padre e freira no passado. Eles transavam e abortavam, transavam e abortavam. Agora eles casaram. E toda vez que ela engravida, vem o crime do aborto, porque ele tinha autoridade de padre, ele impunha o aborto. Então ele entra em crise. Ele entra em crise. Então, o Espiritismo é essa doutrina fantástica, porque Jesus não é o Salvador porque ele vem nos salvar, é porque ele vem deixar as pegadas para que eu faça a minha caminhada nos pés dele. Não é porque ele vem carregar a minha cruz, não, é porque ele me demonstra como eu devo conduzir a minha cruz, às vezes me valendo de um sirineu como ele, e de que a cruz é minha, não é dos outros. Eu não posso botar a culpa no governo, no planeta, nos maus espíritos, como habitualmente a gente faz. Os nossos conflitos nunca é nosso, a gente é sempre vítima. O lugar de vítima é o pior lugar para a gente fazer uma mudança de status resolvendo o conflito. A gente só acirra o conflito porque a gente passa a culpar sempre fora. É a casa, é a terra. Eu vi outro dia um companheiro, ele cuspia no chão. E ele dizia, eu odeio Belém. Eu odeio Belém. Eu cuspo em Belém. E eu choro. Belém é um planeta, uma cidade linda. Não é que Jesus nasceu de Nazaré, mas é o Jesus da Silva, o Jesus de Souza. Tanto Jesus nasceram em Belém. É uma cidade linda. O único problema é que lá são os políticos. Mas é só lá também que tem político ruim. Ele cuspia na terra, cuspindo na terra da cidade de Belém, como se Belém fosse culpado dos conflitos dele. O conflito era dele. Ele estava cuspindo contra o vento, porque o que ele cuspia era dele. Era com a mãe dele, que ele transferiu para a poderosa Gaia, que era a terra. A gente faz essas transferências malucas. A gente se encrenca com uma pessoa que nunca fez mal, mas que ela tem um bigode igual ao do meu pai, que eu odeio. Aí eu odeio a pessoa que tem bigode. O outro que usa chapéu. Aos poucos a gente vai se desemaranhando dos outros para entender que o conflito é uma bênção que nos faz refletir, melhorar, crescer, avançar, se iluminar e dar a nossa melhor cota para o outro, para o corpo, porque às vezes o conflito é corporal, está aqui no corpo. Você quer fazer uma coisa, mas a perna não deixa. Você quer falar em público, mas a garganta falha. Você tem pavor de falar em público. O conflito está aqui dentro. À medida que nós vamos resolvendo o conflito, o corpo tem mais saúde. A relação de conjugalidade ganha um outro brilho. A relação com os filhos flui. No centro espírita, eu deixo de olhar aquele que é o mala como sendo alguém péssimo. Eu passo a olhar como o benfeitor da casa. É aquele que vem olhando os defeitos e não faz nada, mas encontra tudo quanto é defeito. Esse cidadão é um educador do grupo. A gente não pode deixar ele ir embora, porque foi Jesus que trouxe ele para nos educar. Porque Jesus nos educa através exatamente dessas pessoas que nos desafiam vendo o cisco que está no nosso olho. Porque não dão conta de ver a trave que estão nos olhos deles. Por isso, Rob Kazarjan, a notável psicoterapeuta norte-americana, narra uma experiência que eu vou compartilhar com vocês, que está no livro do Perdão. Ela diz que Gurdjieff era um notável psicoterapeuta e que ensinava psicologia para um grupo de alunos. E tinha um aluno que era horrível, chamava-se Hans. A turma não suportava o Hans, porque ele era intragável, era um péssimo companheiro, um péssimo amigo, atrapalhava as aulas. E uma vez Gurdjieff viaja, quando ele voltou, a turma tinha expulsado o Hans.
Já ouviram isso em algum lugar? Ou já viram isso? Com os filhos nossos, de alguém, né? Expulso. Os professores se ausentam, o bullying chega a tal ponto de expulsaram Hans. Gurdjieff, quando soube, foi ao encontro de Hans, no bairro do qual Hans era emergente, que era o bairro dos russos. Encontrou Hans. Disse: Hans, volte, preciso de você. Hans não quis voltar. E se você volta, não precisa pagar a mensalidade. Hans não quis voltar. Você volta, eu dou casa, comida. Você não precisa pagar. E não paga a mensalidade. Hans não quis voltar. Hans, você volta, você não precisa pagar nada, damos comida, e eu ainda lhe dou um salário. Aí o Hans voltou. Porque a gente pensa que uma pessoa atrapalhada, ela é burra. Ela não é burra, ela é só atrapalhada. Ela pode ser um louco, mas pode ser mais inteligente do que você. Quando o Hans voltou, a turma ficou toda oriçada. Tipo siri na lata, como dizemos no norte. E aí, na primeira oportunidade, a turma não estava aguentando. Gurdjieff chamou a turma e foi conversar com a turma. E disse assim: eu sou o professor da teoria. E o Hans é remunerado porque ele é o professor da prática. Era aula prática o Hans. Lembraram de algum Hans? Cuidado que você pode ser o Hans. Esses Hans, eles são trazidos por Jesus, porque Jesus é o professor da teoria, já nos ensinou vivendo na sua época. Agora ele precisa assim de um reforço. O professor do reforço é esse Hans que ele coloca na casa espírita e coloca em casa. Às vezes na posição de sogra, de filho, de um tiado, de um cunhado, ele coloca na casa espírita. Esse é o professor da prática. Ele monta e gera um monte de conflito para que você se embeleze na sua alma, para que você aprenda a tolerar, a ter paciência, a amar, a orar por ele, a poder abraçá-lo, porque a gente nem toca nessas pessoas, a poder abraçá-lo. E de tal modo você faz isso que um dia, por incrível que pareça, o Hans também muda. Porque não tem ninguém que, sendo amado, não é tocado no amor que traz dentro de si próprio, adormecido. Aquilo começa a brotar. E aquela pessoa que às vezes era intragável, passa a ser suportável. Que era insuportável, passa a ser aceitável. E que era aceitável, passa a ser boa. Tal como nós. O ato de ser espírita é a capacidade de definir no conflito que eu recebo de você, o que você traz de ruim para, em recebendo de ruim, que bate naquilo que eu preciso melhorar, trazendo a luz para poder fazer face àquilo que é a escuridão que você me traz na forma de comportamento, de palavras, de jeitos, e ser capaz de dar para você a luz que eu já consegui amealhar. Esse é o processo do circuito virtuoso. Eu recebo de você o mal, transformo esse mal, esse lixo em adubo e devolvo para você as flores e o aroma. Porque quando eu faço isso, eu sou o primeiro beneficiado do aroma e da luz que eu comunico para você. E nesse caminho, eu vou fazendo o meu processo evolutivo sem ficar cobrando do outro, culpando o outro porque eu sofro, porque eu experimento dor. Então, a partir de hoje, em casa, quando você acordar hoje ou amanhã e olhar para parceiro, para parceira, esteja certo de que você está diante do seu personal trainer da alma. Você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia se usar a estratégia da amorosidade. Porque antes do World Trade Center se estabelecer, foi em setembro, em agosto, um homem se autodestruiu na pizzaria de Jerusalém, matando 17 pessoas e ferindo outras tantas. O mundo acordou e parece que o terror tinha chegado ao máximo. O homem-bomba tinha causado aquilo que era talvez a maior tragédia até então. Mal eles sabiam que no mês seguinte, quase 3.000 pessoas seriam mortas no World Trade Center. Mas quando acordou o mundo, depois daquele homem na pizzaria ter se estourado, o repórter aqui no Brasil, entrevistando uma comunidade judaico-árabe em São Paulo, teve a oportunidade de fazer uma entrevista que eu jamais esquecerei.
Eram judeus e árabes que estavam reunidos há mais de um ano. Ele pergunta então para o árabe, e o árabe, representante da comunidade árabe, diz assim: nós, árabes e judeus, somos como irmãos siameses. Ou nós vivemos juntos, ou nós morremos juntos. E nós aqui decidimos vivermos juntos. E o repórter foi para o representante da comunidade judaica. E o representante da comunidade judaica, que ouvira aquela resposta, disse assim: nós não só decidimos vivermos juntos, mas decidimos nos amarmos juntos. A cultura da resolução de conflito é você fazer a sua parte, amar mais um pouco. Se ainda não resolver, é porque não chegou a hora. E se você amar um pouco mais e não resolver, mas se você estiver em paz, você já fez a sua parte. Dê tempo para que o outro amadureça. Porque até hoje, a humanidade ainda se ressente, como no exemplo que eu citei da professora escolar, de termos colocado Jesus na cruz. Mas Jesus, na resolução de conflito, não só disse a Simão Pedro que embainhasse a sua espada, mas enfiou a espada na terra, que é o simbolismo de uma cruz, que tem o perfil, o design de uma espada, enfiou e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Numa resolução de conflito declarada de que a gente não resolve conflito com mais conflito, ódio com mais ódio, crueldade com vingança, de que a nossa justiça, se não tiver misericórdia, nós seremos justiceiros, não seremos justos. E de que a misericórdia, quando é acompanhada da justiça, ela tem as asas da cruz, capazes de fazer com que possamos dar grandes voos. E foi isso que aconteceu. A cruz de Jesus foi como uma catapulta que projetou para as estrelas, porque menos de 3 dias ele já estava ressurrecto, para os mesmos que abandonaram, traíram, maltrataram, crucificaram, sem uma palavra de queixa, apenas amando, porque o compromisso daquele que ama é amar e não armar-se, porque quem está armado não consegue amar. Amar e armar são verbos que se aproximam, mas que são antíteses um do outro. Por isso, a melodia da poesia, quando se remete ao Cristo, tem razão de sobra. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado.